1 Reis 18, 21. A palavra de Deus diz assim: então Elias se chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Vou ler novamente. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o; se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Amados, quero falar um pouco sobre esses dois pensamentos que o povo estava tendo. Dois pensamentos: que Deus eu sirvo. O povo de Israel, aqui Elias está falando com o povo de Israel, falando: olha, vocês têm que decidir quem vocês vão seguir: a Deus, que é o Senhor Deus, ou Baal. Vocês têm que decidir, a decisão é de vocês. E o povo de Israel, muitas vezes aconteceu isso. Em Josué 24:15, fala assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, presta atenção. O povo de Israel tinha momentos que eles ficavam indecisos: quem que eu vou servir? Só que o povo de Israel, quando saiu do Egito, o povo de Israel era escravo. Eles saem do Egito, Deus liberta eles do Egito e levou eles, ou prometeu para eles, uma terra. Nesta terra que eles estavam andando, nessa terra que eles estavam caminhando, eles viram muitos milagres. Eles viram o mar se abrir. Eles receberam, Deus mandou para eles maná. Deus mandou para eles uma coluna de fogo que ficava à noite quando esfriava, e a coluna de fogo estava com eles. Uma nuvem de dia, e aonde eles iam andando pelo deserto, mas na sombra essa nuvem guiava eles. Eles receberam água no deserto, carne no deserto. Eles chegaram na terra prometida, e as muralhas de Jericó caíram. A todo momento eles foram vendo Deus operar maravilhas. A todo momento eles foram vendo Deus fazer milagres. Mas tinha momentos que eles falavam: quem que eu vou servir? Eles conheceram Deus, eles viram Deus fazendo grandes coisas, mas muitos momentos eles ficavam assim: quem eu sirvo? Apareceu outros deuses, então eu vou servir esses ou sirvo a Deus? E por isso Deus usa Josué no primeiro momento, falando: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão quem você vai servir. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Você não pode ficar numa indecisão. E Josué fala assim: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele se posicionou. Ele tomou uma posição. Ele falou: olha, eu vou servir a Deus. E hoje, o tema da mensagem de hoje é uma indecisão inexplicável. Pense comigo: como pode um povo que viu Deus fazendo tantas coisas, o mar se abrir, cair pão dos céus, Deus abençoar tanto eles,
Naqueles dias de calor, sombra. Naqueles dias de frio, uma coluna de fogo. O cuidado de Deus em todos os momentos. E ainda este povo não sabia quem ia servir. Até que chega a história aqui em Elias, o primeiro texto que nós lemos. E novamente o povo não sabia quem servir. E Elias então foi desafiado. E ele fala para o povo. Deus novamente usa o povo, um profeta, para falar com o povo. E ele fala: olha, vocês precisam decidir quem vocês vão servir. Para de ficar dividido, indeciso. Você não pode viver indeciso. Quem eu sirvo? Eu preciso tomar uma decisão. Quem eu vou servir? E Elias está falando: vocês precisam tomar uma decisão. Quem você vai servir? Essa era a palavra de Elias para o povo. E eles vão, né? E Elias foi desafiado. Foram para o Monte Carmelo. E lá foi os profetas de Baal. Eles queriam ver qual Deus mandaria fogo primeiro. Ou mandaria fogo dos céus. Então os profetas de Baal pegaram pela manhã e montaram o altar e começaram a fazer sacrifícios, se cortar, vários sacrifícios, e fizeram e dançaram. E Elias ainda pergunta, fala assim: será que o Deus de vocês não está dormindo? Será que ele não foi viajar? Porque Baal não respondia. E ele começa a fazer perguntas, falou: será mesmo que o Deus de vocês está respondendo? Ou vai responder? Cadê o Deus de vocês? E aí viram que não dava, falaram: Elias, agora é sua vez. E Elias, para não deixar dúvidas, ele monta o altar, coloca o altar, e coloca lá o sacrifício, corta, e para não ter dúvida, ele manda jogar água em cima. Ele fala: pode joga água, para não ter dúvida, porque poderiam falar: sabe o que é? É que a pedra ficou muito tempo no sol e criou uma faísca, e aí pegou fogo. Poderiam inventar alguma coisa. Então ele falou: para não deixar dúvida, joga água em cima. E Elias começa a oração dele. E quando ele inicia a sua oração, Deus responde com fogo. Deus provando que era o verdadeiro Deus, porque eles estavam desafiando. Mas eu te pergunto, nos dias de hoje, será que existem pessoas divididas ou indecisas a quem servir? E eu digo para você que sim. Não talvez, vou servir a Baal, não isso, mas uma outra maneira de indecisão, porque a pessoa não vai servir a Deus, porque ela não vai se entregar para Jesus, porque ela não vai dedicar a vida dela para Jesus. E eu fico pensando, como alguém pode ficar indeciso e se entregar para Jesus? Como alguém pode, sabendo o quanto Ele nos amou, o quanto, eu acredito principalmente aqui no Brasil, quase todas as pessoas já ouviram falar de Jesus, ou conhecem a Jesus. Talvez de ouvir falar, mas alguém já falou. Eu tenho alguns amigos que são missionários e estão levando Bíblias, né? No projeto da Jocum, levando Bíblias, né? E pregando para aqueles que ainda não tem uma Bíblia, não conhece. Mas, no modo geral, a maioria das pessoas conhece Jesus, sim ou não? Sim, a maioria das pessoas conhece Jesus. E aí eu fico me perguntando, como uma pessoa que conhece Jesus, ela não se decide por Jesus. E eu coloquei 3 coisas aqui que eu quero, pensando
Por que ela não conhece a Jesus? Por que ela não se entrega? Por que ela não entrega a vida para Jesus? Por que ela não vai viver com Jesus? E a primeira coisa que eu coloquei aqui é a incapacidade da pessoa enxergar a bênção de servir ao Senhor. Essa incapacidade que é provocada por Satanás, pelo inimigo. A palavra de Deus, abra aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. A palavra de Deus, ela fala assim, ó: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, e aí não está falando, você vai ver que está em letra minúscula, tá, na sua Bíblia, porque ele não está falando de Deus, o Deus que nós servimos, mas ele fala o Deus desse século, e ao Deus desse século, a Bíblia chama de Satanás, o diabo. Então ele fala, olha, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então ele está falando, olha, o diabo está cegando as pessoas, para que a pessoa não entenda como é uma bênção servir ao Senhor, como é uma bênção servir a Deus. E muitas pessoas começam a ficar cegas em relação a isso. Talvez você já ouviu um ditado que dizem muito por aí, que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Então você fala, pastor, mas todos os caminhos não levam a Deus? Não. Não levam a Deus todos os caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele é o único caminho. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando, ele é o caminho para Deus. Só tem um caminho. Então todos os caminhos levam para Deus? Não. E quando a pessoa está cega, todos os caminhos levam a Deus. Isso a Bíblia chama de sofismo. Sofismo é você ser enganado. Tem pessoas que falam assim, não, eu já praticando boas obras, eu vou para o céu. Outros dizem assim, se eu servir a Deus do meu jeito, porque Deus me entende. Isso é sofismo. É algo errado. É uma cegueira que o diabo colocou nas pessoas para que elas pensem assim, se eu fizer do meu jeito eu vou para o céu. E não é. Só existe uma maneira de ir para o céu, que se chama Jesus Cristo. Então por que a pessoa muitas vezes não decide por Jesus? Porque ela está cega. Porque pessoas falaram para ela que se ela fizer da maneira dela, que se eu só servir em casa, tá bom. Que se eu não tiver comunhão com ninguém, tá bom. Que todos os caminhos levam a Deus. Mas tem pessoas que falam bonito, então vamos só ouvir as pessoas que falam bonitas, e isso vai me levar para o céu. Você está sendo enganado. Você está sendo enganado. E muitas pessoas não se decidem, porque os olhos estão encobertos. Mas Apocalipse fala para você usar colírio nos seus olhos, para que você possa enxergar. E que nessa noite essa mensagem seja um colírio para os teus olhos, para que você comece a enxergar como é bom, é uma bênção servir a um Deus que nos ama, a um Deus que se importa com você.
A segunda coisa é a incapacidade da pessoa de enxergar que a vida com Cristo é maravilhosa. Irmãos, é muito bom servir a Deus. É muito bom, eu não estou falando porque eu sou pastor. É muito bom servir a Deus. Eu sou muito feliz porque eu sirvo a Deus e tenho muitos testemunhos aqui de pessoas que são felizes. Você pode falar, pastor, mas como é bom servir a Deus? Como é maravilhoso, como é isso? É você ter alguém do teu lado em todo momento. Sabe, no momento que você se sente triste, se sente desamparado, quando você tem esse Jesus dentro de você, quando Deus habita em você, quando você anda com Ele, você nunca mais vai estar sozinho, nunca mais vai estar desamparado. É muito bom servir a Deus, e você precisa experimentar isso. Você precisa experimentar essa alegria de servir a Deus. E eu não estou falando para você que você não vai ter lutas. Ah, pastor, então eu aceitei Jesus, eu nunca vou ter luta. Irmão, não posso dizer isso. Você vai ter lutas. Mas a Bíblia diz, Jesus fala assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Entenda, servir a Deus é muito bom. Um Deus que cuida de você. João fala assim, João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí ele fala, mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. Está falando, eu quero que vocês vivam bem. Só que a pessoa não consegue enxergar isso. Eu quero contar algo para vocês aqui. É tão bom servir a Deus. Eu estava com a pastora terça-feira, terça ou quarta? Terça-feira nós fomos para Campinas fazer alguns exames e quando nós saímos, nós estávamos com fome, irmão, porque tinha ficado de jejum para o exame, então, e nós com fome, e eu fui com a pastora, perguntamos ali, né, perto de onde a gente estava, falamos assim, olha, onde que tem um lugar para comer? O rapaz que estava trabalhando falou assim, olha, tem um trailer ali, tem salgado, refrigerante. Eu falei, obrigado. Eu com a pastora fomos e chegamos lá. E aí nós perguntei para ele o que tinha de salgado. Ele explicou e falou, olha, mas se você quiser almoçar, tem um restaurante aqui do lado. Eu falei, isso é de Deus já, irmãos, porque eu estava morrendo de fome, salgado, né? Daí ele falou, se quiser almoçar, eu falei, olha, o senhor não se importa, mas eu prefiro almoçar do que comer salgado, que nós já estávamos bastante tempo, né, em jejum. E a gente sentou, foi comer, né? Eles, acho que são ligados, sei lá, ou é mesmo dono, alguma coisa assim. Mas nós sentamos, e depois de 4 meses, nós sentamos em algum lugar para comer, irmão. Eu já dei glória a Deus. Fazia 4, irmão, às vezes nem um pastelzinho nós estamos podendo comer sentado em algum lugar. E aqui, às vezes, de sexta-feira, a gente sai para comer, e quem quiser ir conosco, todo mundo está convidado, cada um paga o seu, lógico, né? Agora, se quiser pagar o meu, podem também, né? Vocês podem pagar também, não tem problema, não vou ficar bravo. Mas a gente sai para comer em algum lugar, e fazia 4 meses, e eu com a pastora sentamos, um restaurante pequenininho, simplesinho. Eu não sei se era a fome, se era a alegria de estar sentado na mesa, mas a comida estava uma delícia, irmãos. Pensa uma comida boa, um restaurantezinho simplesinho, pequenininho, mas uma comida deliciosa. E daí, eu falei para a pastora, assim, eu falei, nossa amor, que vontade de sentar numa churrascaria e comer muita carne. Falei, estou com vontade de comer carne, sabe? Sentar na churrascaria e ficar comendo picanha,
é costela. Eu tô com vontade de comer isso. Aí, ela falou, só que assim, para ir com a pastora é mais difícil. Porque a pastora, ela gosta de salada. Ela não gosta muito de carne. Ela gosta mais de salada. E eu já gosto de carne, irmão. E eu falei, quem sabe um dia, né? A gente vai lá comer um churrasco, tal. E aí, amém. Aí, saímos de lá. Na sexta-feira, eu tive uma reunião de marketing e ficamos conversando até a hora do almoço. E daí eu falei pro rapaz assim, eu falei, olha, eu tenho que ir embora, minha esposa está me ligando para almoçar. E ele falou assim, pastor, como nós não terminamos tudo ainda, vamos almoçar juntos? Eu falei, mas eu vou para cá. Não, vamos almoçar junto comigo, vamos. Daí a gente termina de conversar, eu falei, tudo bem, vamos almoçar. Levamos o carro em casa e saímos para almoçar. E aí, nós conversando, a hora que eu vejo ele estacionando, aonde ele está estacionando? Na churrascaria, irmãos. Aí eu falei, obrigado, Deus. Quer coisa melhor? Daí ainda ele falou, pastor, hoje é por minha conta. Eu falei, isso é de Deus, irmão. Isso é de Deus, irmão. Aí você fala, pastor, mas por que você está falando isso? Porque Deus, Ele te ama tanto, que Ele se preocupa até com as mínimas coisas. Sabe aquelas coisinhas que você fala assim, mas é só um pensamento de comer uma carne numa churrascaria. Deus fala assim, eu vou providenciar para você, porque eu te amo. Nas mínimas coisas eu me preocupo com você. Irmãos, então é muito bom servir a Deus, porque Ele nos ama. Deus nos ama tanto, que Ele entregou o único filho que Ele tinha em favor da tua vida, para que você tivesse vida e para que você pudesse ser salvo. Talvez você não tenha a dimensão desse amor, mas se você começar a experimentar Jesus Cristo, você começa a entender um pouquinho da dimensão. Imagina Jesus sentado ao lado do Pai, e Ele fala assim, olha, eu vou morrer na cruz por eles. Olha o tamanho desse amor. Ele falou, eu vou levar o pecado, eu vou levar as dores, as enfermidades, a condenação que está sobre a vida deles, eu vou levar sobre mim. Olha o tamanho do amor de Jesus por você. Mas você precisa se decidir, você precisa experimentar. Falando em experimentar, eu particularmente gosto de comer de tudo. E assim, eu experimento tudo que você colocar, eu vou experimentar. Agora, meu irmão, o pastor Rogério, ele já é totalmente contrário. Ele olha, fala, não gosto. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, né? Às vezes ela olha e fala, não gosto. Mas ela nem experimentou, mas ela não gosta. E há muitos anos atrás, o meu irmão, nós éramos pequenos ainda, e meu pai, minha mãe, sempre comprava aqueles pêssego em caldas, sabe aqueles potinhos que vem o pêssego em caldas, né? E abria lá, né, para a gente comer. E o meu irmão, o Rogério, o pastor Rogério, ele falava, não, eu não gosto de comer isso, eu não gosto de comer. E nós comíamos, botava ainda um leite condensado, né, em cima assim, ó, e delícia, irmãos. E nós comíamos, e ele, eu não gosto. Até um dia que meu pai falou, você vai experimentar. Ele falou, não, eu não gosto, eu não vou experimentar. Ele falou, você vai experimentar. Ele, não gosta porque eu não vou experimentar. Ele falou, você vai experimentar. Se você não gostar, beleza, mas você vai experimentar. Ele falou, mas eu não quero experimentar. Aí ele falou, experimenta. E ele fez aquela cara feia, colocou na boca. Eu não gosto, mas é gostoso, né? É bom,
Eu quero mais, mas era o último pedaço de pêssego. Ele fez meu pai comprar outra lata, porque agora ele gostou. E tem pessoas que ficam, mas eu vou servir a Deus. Se eu pudesse, irmão, eu também pegava a sua cabeça, colocava o garfo e falava, agora experimenta. Vai experimentar Jesus. Mas eu não posso fazer isso. Porque o evangelho não é uma coisa forçada. Jesus não é uma coisa forçada. Pelo contrário, Ele está batendo na porta do teu coração. Ele bate, Ele fala, eu quero entrar. Mas é você que tem que deixar. É você que tem que experimentar. A palavra de Deus também, né, diz em João também ele fala assim, Jesus fala, olha, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Sabe o que Jesus está falando? Ele fala, olha, quando você começa a servir, você vai ver como é tão bom, porque você vai ter vida em abundância, você vai ter paz, vai ter alegria, não essa alegria que o mundo oferece, não essa paz que o mundo oferece, que é passageira, não as coisas passageiras que o mundo te oferece, mas Ele está falando de algo eterno para você. Paz, alegria, amor, fé. Ele está falando, olha, eu quero mudar a tua vida. Eu quero transformar a tua vida. Eu quero te dar liberdade. A Gálatas fala assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele não quer ver você preso a nada. Ele quer ver você livre. Então, e a terceira é a incapacidade da pessoa de saber o que está em jogo. Por que ela não se decide por Jesus? Porque muitas vezes ela não entende o que está em jogo. Tem pessoas que acham que nós estamos aqui reunidos só para juntar um grupo de pessoas. Irmão, se fosse só para juntar pessoas, eu nem saía da minha casa. Só para ter uma igreja. Irmãos, se fosse só para isso, eu voltava para o meu trabalho anterior, onde eu administrava uma fazenda, eu ficava lá. Mas o que está em jogo não é reunir um monte de gente, é só, vamos fazer um culto, ou disputar, com algumas pessoas têm essa mentalidade, vamos ver quem cresce mais, quem é maior. Não, irmãos. O que está em jogo é aonde você vai morar na tua eternidade. Porque nossa vida aqui, ela é passageira, não é verdade? Tem pessoas que vivem 60, 70, 80, 90. A dona Lourdes, que é uma das nossas membros da nossa igreja, tem 93 anos. Tem pessoa que vive 100, eu espero viver 100 anos, peço isso para Deus. Mas acaba. E a hora que acabar aqui, não tem esse negócio de, eu vou reencarnar. Não, irmãos, não tem nada disso. Cabe o homem nascer, viver, morrer e prestar contas a Deus. O que está em jogo é onde você vai morar na eternidade. E eu pergunto para você, aonde você quer morar na tua eternidade? Aonde você quer morar quando você morrer? Porque um dia nós vamos estar diante de Deus e alguns vão ouvir, olha, seja bem-vindo, servo bom e fiel. Olha que bom que você está aqui, entra. E outros vão ouvir assim, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E o que você quer ouvir? O que você quer ouvir? Olha, Apocalipse 20, 15 fala assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pastor, eu não quero.
Eu não quero ser lançado no lago de fogo, eu não quero ir para o inferno. Então por que você está indeciso ainda? Por que ainda você fica pensando assim, mais para frente eu vou servir a Deus, mais para frente eu vou me batizar, mais para frente, não chegou minha hora ainda. Mais para frente, quando eu me sentir melhor, aí eu vou receber Jesus como Salvador, aí eu entrego a minha vida para Jesus. Talvez você não está entendendo o que está em jogo. Hoje Deus te trouxe aqui para te dar a oportunidade de fazer uma escolha, a quem você quer servir. E eu não estou falando de uma placa de igreja, porque a placa da igreja não vai te salvar. Ô pastor, mas você está dentro de uma igreja, a placa não vai te salvar. É a tua decisão por Jesus Cristo. Quando você se entrega a Ele, Ele pode te salvar. Eu estou aqui para falar de Jesus, daquele que pode salvar a tua vida, daquele que pode transformar a tua vida. E Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que hoje Ele te trouxe aqui para ouvir isso. Por que você ainda está indeciso? Talvez traga na tua memória quantas vezes Deus te livrou da morte. Mesmo você ainda não tendo entregue a vida para Ele, quantas vezes Deus te livrou? Se você começar a olhar para a tua vida, você vai lembrar, você vai falar, é mesmo, Deus estava cuidando de mim, já faz tempo. Mesmo quando eu briguei com Deus, eu não quis Deus, não importa, Ele continuou cuidando de você. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele se importa com você. Até os 45 do segundo tempo, até o apito final, Deus vai continuar te dando a oportunidade de entregar a sua vida para Ele. Como eu gostaria que você hoje se decidisse por Jesus. Pastor, mas e o que vão falar de mim? Não importa. Mas e se falarem agora você é crente, você está postando nas suas redes sociais coisas de crente? Fala agora, eu recebi Jesus. Pastor, mas vão começar a tirar sarro. Não importa não, daqui a pouco eles vão estar aqui junto com você, porque eles vão ver a transformação que Jesus vai fazer na tua vida. Eles vão perceber que Jesus está transformando a tua vida, que Jesus está cuidando mais de você. E agora você tem um amigo que anda ao teu lado todo o tempo, um amigo que fala com você, um amigo que cuida de você nos mínimos detalhes. E esse amigo, ele quer entrar no teu coração. Para isso ele está batendo na porta. Ele continua batendo na porta do teu coração e falando, eu quero entrar. Até quando você vai deixar Jesus para fora do teu coração? Até quando você vai ouvir alguém batendo na porta e vai ignorar essa pessoa? Até quando você vai continuar com essa indecisão inexplicável? Você sabe que Ele te ama. Você sabe que Ele morreu por você. Você sabe que Ele levou os teus pecados naquela cruz. Você sabe que Ele continua cuidando de você. E até quando você vai ficar dividido em dois pensamentos? Deus quer te dar a oportunidade de você experimentar. Não precisa fazer careta. Meu irmão fazia muito careta, mas comeu, gostou. Eu tenho certeza que quando você deixar Jesus ser o dono do teu coração, você vai ver como é doce
a presença dEle. Como você vai ser feliz, como as coisas vão mudar, como você vai se sentir seguro, como você vai sentir que alguém está do teu lado, cuidando de você. Pastor, mas e se eu chorar? Ele vai estar do teu lado, consolando todas as tuas lágrimas. Ele nunca vai te abandonar. A promessa dele é que ele estaria com você até a consumação dos séculos, até o fim de todos os tempos. Ele vai estar com você. Aí você fala, pastor, eu quero receber esse Jesus. Pastor, eu quero uma vida nova. Tudo depende de você. Pastor, eu me afastei dos caminhos do Senhor. O que eu faço agora depende de você. Tudo que Ele podia fazer, Ele já fez. Tudo que Ele podia fazer, Jesus já fez por você.